Mas um tema muito bacana para dar essa abertura é o tema de imigração como um todo, né. O Brasil e os Estados Unidos têm mais ou menos, o mesmo tempo de existência, o famoso novo mundo e etcétera, né. Então, é como você disse na abertura, né, por que que a gente se pega, às vezes, questionando se as características da minha vida poderiam ser melhores se eu tivesse no outro país, um outro lugar e etcétera. E eu acho que cabe aqui, Davi, fazer uma coisa muito interessante, né. O Brasil foi construído por uma série de imigrantes, basicamente, da Europa, da África, de uma forma forçada, mas os nossos queridos, habitantes da África foram trazidos para cá de forma forçada, mas hoje fazem uma parte importantíssima do Brasil, do Japão, do Oriente Médio, etcétera. E aqui nós vemos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, um crescimento muito grande no sentido inverso, né? Porque durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, quem imigrou para o Brasil foram os europeus e os japoneses, de forma porque os seus países estavam realmente muito ruins para eles viverem, por uma série de razões, principalmente guerras, fome e etc. E eu acho que essa avaliação de você considerar a imigração começa no Brasil de uma muito forte e exatamente quando os Estados Unidos começam realmente a sua grande crescimento após a Segunda Guerra Mundial e se tornar de uma forma preponderante uma nação que precisava de imigrantes e oferecia condições na maioria das vezes, melhores do que, obviamente, a Europa, que estava se reconstruindo, e o Japão também se reconstruindo, e etc, etc. Então, Davi, eu acho que esse desejo de imigração coincide e é preponderante para os Estados Unidos com o crescimento forte dos Estados Unidos e o Brasil, infelizmente, não acompanhou a mesma forma de abertura econômica, com tarifas muito baixas e etc., uma abertura para trazer realmente imigrantes. Eu acho que isso responde bem a sua pergunta, Davi, no meu modo de pensar, por que que a gente avalia e a imigração e por que os Estados Unidos? Assim, é interessante você trazer esse dado histórico, né, em relação à imigração, porque isso está na natureza humana. Eu acho que desde os primórdios, você sair do seu lugar e procurar explorar novos lugares sempre esteve no DNA humano, né? Não é dúvida em relação a isso. Ah, a gente vê justamente essa movimentação que você falou de pessoas saindo do velho mundo, aquele velho mundo já conhecido, e por problemas geralmente enfrentados ali, o que a guerra acentua bastante, procurar justamente uma nova oportunidade, um novo mundo, a América, como era conhecida, né? E muita gente de fato veio para o Brasil. E aí o que acontece agora, exatamente o que você falou, o movimento contrário, o novo mundo já não está mais tão atrativo assim. Eu acho que são vários fatores, a gente vai explorar um pouquinho quais são os fatores, os motivos que de fato levam uma pessoa e uma família a decidir pela imigração. Mas fato é que essa vontade eu acho que está muito intrínseca na natureza humana, de descobrir, de arriscar, de tentar algo diferente, de sair do comodismo. E mudar aquele status quo que você vive, né, ao longo de anos e anos e anos, e que muitas pessoas se sentem presas e em determinado momento se decidem por não quero mais isso, quero me libertar dessas amarras, quero viver novas coisas, aventuras que seja, e de fato explorar novos horizontes. Eu acho que é isso que faz com que muitos brasileiros, de fato, tomem a decisão pela imigração. E, na minha opinião, não é uma decisão fácil. Você decidir largar suas raízes, deixar para trás sua cidade, familiares, amigos, tudo aquilo que você construiu para enfrentar algo novo, onde muitas das vezes o idioma é diferente, a legislação você não conhece muito bem, onde você vai ser tratado como imigrante naturalmente, ainda que com todos os direitos de um imigrante, é um recomeço. E eu digo que esse recomeço, ele não é necessariamente igual, mas ele acontece para todo mundo, independente da posição social. Isso pode ser uma ascendência muito grande, se a gente fala socialmente, de pessoas que aproveitam grandes oportunidades ao emigrar, mas também pode ser uma mudança no sentido de pessoas que já têm muito acesso, percam esse acesso, percam a influência, justamente por estar num lugar diferente, onde ele não tem mais toda aquela influência que ele tinha antes. Então, a imigração sempre vai ser um recomeço
para todo mundo, independente da posição social ou da situação que ele se encontra no momento que ele decide migrar. Pode ser mais fácil, mais difícil, não há dúvidas em relação a isso, mas vai ser um recomeço, vai ser um reinício. Agora, quais são, Arsênio, na sua opinião, os principais motivos que de fato fazem com que uma pessoa decida imigrar, sair do seu país? Mais do que isso, quais são os fatores que levam uma família inteira, pai, mãe com crianças pequenas, a deixar tudo aquilo que ele já conhece, tudo aquilo que já está no dia a dia e tentar algo novo, arriscar algo novo? O que leva uma família a tomar essa decisão? Davi, só para voltar um pouco, inclusive, que eu acho que é muito pertinente a gente voltar um pouquinho para dizer um pouco da evolução do processo moderno imigratório, vamos dizer assim. As colônias da Europa, de um modo geral, conseguiram as suas liberdades no século XX, inclusive, eh, com exceção com exceção do Brasil, por exemplo, que foi uma contingência da parte do Napoleão, que foi a sua independência em 1822, teve um grande precursor, e é isso que eu acho também que leva, é importante colocar essa perspectiva histórica, que as 13 colônias nos Estados Unidos, que eram inglesas do rei do Reino Britânico, resolveram em 1776 ter o sonho de ter a sua pátria e conseguiram fazer uma constituição de independência que foi copiada e foi inspirada nos direitos dos homens, no droit de l'homme, do iluminismo francês, que tinha acabado de tirar a monarquia, etc. É importante dar essa perspectiva histórica. Vamos rapidamente para o Brasil, nessa época, que a, o Brasil vivia um pseudo capital do Império Português. Dom João VI estava super cansado, já queria voltar para Portugal. E as ideias, as ideias básicas de liberdade dos Estados Unidos não ficavam contidas só nos Estados Unidos. Elas viajavam e inspiravam pessoas. E inspirou também os brasileiros natos, que foi na figura de Dom Pedro I, etc., faz independência. Só que também, curiosamente, o Dom Pedro I faz uma constituição que, na realidade, ele é uma carta imperial do Império Português. Inclusive, na época, só por curiosidade, o próprio governo americano ficou ressabiado que as ideias de um império brasileiro não serviam às causas republicanas americanas. Estou dizendo só para dar uma ideia dessa imigração, Davi, porque nesse momento os Estados Unidos começa a sua progressão migratória nos Estados Unidos para ocupar o oeste, quer dizer, para criar toda a parte do que a gente conhece nos filmes, etc., que o americano ia pegando as suas terras em Oklahoma, no Texas, em direção à Califórnia. E era um processo migratório, e o Brasil também tinha um processo migratório muito importante. Então, vamos passar rapidamente para tentar dar agora uma perspectiva na sua pergunta. Quais são as principais razões imigratórias? É muito semelhante aos movimentos migratórios que aconteceram no Brasil, por exemplo, que por uma razão socioeconômica, as grandes metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo e etc., tiveram que ter muitos trabalhadores que vieram do Nordeste, porque naquela ocasião não tinha trabalho. É só pensar nisso com relação às possibilidades que se abriram nos Estados Unidos em comparação ao resto do mundo, até a identidade de ser um novo mundo, etc. As principais razões de imigração são insatisfação com a recompensa do seu trabalho, acesso limitado a uma educação de qualidade, segurança familiar, possibilidade de um padrão de vida, de moradia mínimo, de alta qualidade, alimentação, distribuição de acesso à justiça. Infelizmente, tudo isso no Brasil, à medida que os Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, melhorava em todos esses quesitos, o Brasil andava muito, muito devagar nisso, criando uma elite que só uma elite que podia estudar em melhores escolas, etc. Não tem o sistema de educação americano, não tem aquela explosão de progresso e acesso à riqueza que os Estados Unidos proporcionou. A primeira leva de brasileiros que vai para o estado de Massachusetts, por exemplo,
que são basicamente do norte de Minas, famoso, etc e tal, foi para construir uma grande região, que é a região de Boston. Então, quer dizer, assim como os construtores do Rio e São Paulo iam buscar os trabalhadores do Nordeste para trabalhar na explosão que crescia aqui no Sul, aconteceu também essa necessidade de mão de obra. E essa é a primeira leva que foi nos anos 60, 70, 80, onde os brasileiros se colocaram. Mas as razões básicas de imigração é trabalho, segurança, educação, justiça e prosperidade de uma forma planejada. Essas são as motivações que levam o brasileiro a querer imigrar até hoje e principalmente, majoritariamente, aos Estados Unidos. Só para completar, existem hoje aproximadamente no mundo 2,6 a 3 milhões de brasileiros. Curiosamente, nós que somos de origem europeia ou japonesa, etc., não imigramos em quantidades aos nossos países de origem. Só para dar uma ideia, hoje existem nos Estados Unidos aproximadamente 2,6 milhões de brasileiros vivendo legalmente e outros não tão legalmente, mas isso a gente vai entrar mais uma razão para poder a gente vai falar sobre as possibilidades migratórias legais. Mas, por exemplo, Portugal, que é o mesmo idioma, etc. e tal, só tem 513 mil brasileiros aqui, de acordo com as estatísticas. A Itália, meu Deus, que tem tanto italiano, são 160 mil brasileiros. Ah, o Japão, os decassegues, 210 mil brasileiros. Por quê? Obviamente porque as oportunidades e o caminho e a amplitude de possibilidades de se chegar nesses países foram muito mais convidativas para os Estados Unidos do que para os outros países. Basicamente é isso, Davi, nessa, nessa introdução de por que queremos imigrar, que é um fato humano, melhorar de vida, e por que intensamente mirando aos Estados Unidos.